Opa, bom dia. Meu nome é Valdemir, o escriba, e eu gostaria de estar falando hoje sobre o problema dos ônibus no Brasil, né? O ônibus se tornou no Brasil o foco da fúria dos maus, dos bandidos, dos criminosos. Basta acontecer de um bandido morrer, o bandido morre, troca de tiro com a polícia, tem uma manifestação de camelôs, protesto porque a justiça determinou a reintegração de uma área invadida, que quem paga as consequências são os ônibus. Os bandidos vão e atacam os ônibus. É o que está acontecendo todos os dias no Brasil. Vai chegar uma hora que não vai ter mais ônibus no Brasil, né? Porque toda hora eles estão destruindo ônibus. Parece que há uma propagação ideológica de destruir todos os ônibus. Essas pessoas que estão participando desse tipo de manifestação são pessoas que estão possuídas por espíritos malignos. Em João 10:10 fala: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E esse tipo de gente maligna, né? Essa gente é tão maligna que o demônio estão possuindo ela que estão possuindo os demônios. Chegam a ser perversos, cruéis, prazer em destruir. Veja só, não está tendo nenhum benefício em destruir o ônibus, mas ele pelo prazer de estar causando um grande prejuízo. Então, no Brasil o ônibus virou o alvo de destruição. O Apolion, né, o demônio da destruição, no Brasil o foco, virou o ônibus. Um veículo tão benéfico, uma ferramenta tão benéfica na sociedade, infelizmente virou o foco dos maus, porque o ônibus foi feito somente para o bem. Não é como o revólver, que pode ser usado para matar o bandido, como também o bandido para matar uma vítima. Não, o ônibus ele só é do bem. Ele existe somente para transportar as pessoas. E os malignos estão destruindo o ônibus. Qualquer revolta eles vão lá e descontam nos ônibus. Então, qualquer coisa é queimar ônibus. E o ônibus ele serve para conduzir as pessoas, principalmente os pobres. Os ricos também usam, mas principalmente os pobres. Nós vimos na Copa do Mundo da FIFA, e nos times de futebol, os ônibus levando os jogadores, e geralmente os jogadores, muitos aí são ricos, né? Principalmente dos grandes times do mundo. Então o ônibus ele serve a todos, mas principalmente os pobres, porque o pobre usa o ônibus para passear, usa o ônibus para ir trabalhar. O ônibus, ele, em questão de mobilidade urbana, é o segundo melhor veículo, né? Só perdendo para o metrô, né? Ou os veículos leves, né? De transporte, os VLT. Mas, além disso, os ônibus eles geram empregos. São os ônibus que graças aos ônibus muita gente trabalha. Quantas pessoas dependem do seu emprego, de ser motorista, cobrador, fiscal, administração, mecânico? Vários empregos são gerados pelas empresas de ônibus. Cada ônibus que sai de circulação, famílias que ficam desamparadas, desempregadas. E o que o governo faz para acabar com isso no Brasil? Nada. Nada. Eu nunca vi alguém ser punido. Quando alguém
esses que incendeiam ônibus são pegos ali pela polícia e levados para a delegacia, responde pelo crime de dano. O crime de dano no Brasil é de fazer cosquinhas. É a pena mínima. A pessoa acaba só depois indo pro fórum para ficar todo mês indo lá assinar na vara de execuções, assina lá 6 meses, 1 ano, 2, vai todo mês lá assinar e fica em liberdade. Só é preso ali momentaneamente. E as pessoas sabem que isso aí é o que é? Não tem punição alguma. E uma vez por mês por fora para assinar um papel, isso é punição? E a maioria das punições no Brasil está se resumindo a isso. Ir no fórum, na vara de execuções, assinar lá que compareceu no fórum. É palhaçada. Não se indeniza os empresários. O cara investe 300 mil por cada ônibus. Como uma vez teve aqui em São Paulo, incendiaram uma garagem com dezenas de ônibus. O cara perdeu todos os ônibus. As seguradoras não querem indenizar esse tipo não fazem esse tipo de seguro, já pelo alto risco. O governo não garante a segurança das empresas. O governo diz que a segurança é dever do Estado, a Constituição. Mas o próprio governo não assegura nada, nem pune severamente quem faz isso, porque essas pessoas ou teriam que ser escravas, presas e conduzidas a empresas escravocratas para trabalharem até indenizar o ônibus, até o valor do ônibus, iam trabalhar de escravos, ou pena de morte, porque a punição severa faz as pessoas temerem. Os homens são maus, eles precisam temerem. Já dizia Maquiavel, o príncipe tem que ser amado e temido. Se ele for só amado, o povo não vai respeitar ele, ele tem que ser temido. E a Bíblia também diz, a lei foi feita como um aio para empurrar as pessoas à obediência. Sem lei, a desordem e a bagunça toma conta. E no Brasil tem lei, mas é uma lei tão frouxa que os maus não temem. Então, o governo não indeniza, não obriga os destruidores a indenizar, e a tendência é o quê? Os empresários verem que não dá para investir em ônibus no Brasil e vão para outras áreas ou até outros países onde eles possam fazer com que o seu dinheiro gere lucro e não prejuízo, porque pôr dinheiro em ônibus está sendo prejuízo. Mas isso é obra maligna para acabar com o nosso país. Oremos pelos ônibus, porque as pessoas não prestam. Oremos agora pelos ônibus. Amém.